E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 130 de matemática, certo? E antes da gente começar, nós temos alguns recadinhos, tá bom? Primeiro deles, não esqueça de deixar sua atividade do Google Classroom em ordem. Tanto a atividade que valida a tua presença nessa aula, né? Aquelas duas questõezinhas que você tem que enviar a respeito dessa aula, como também as atividades que os seus professores estão deixando no Google Classroom, tá? Não esqueça de fazer todas as atividades, tá bom? Segundo ponto, para você que não tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades direitinho no seu caderno, pega as trilhas impressas na escola, faça as atividades direitinho e leve para a escola nas datas corretas, tá? Não deixe acumular isso também. Não esqueça que nós estamos tendo, em determinados horários, de acordo com a organização da sua escola, as videoaulas com os professores da sua turma, né? Por meio do aplicativo Google Meet. Então você precisa se interar, olhando os murais dos professores, em qual horário cada professor está atendendo, como que a escola está se organizando e acompanhar essas aulas. Porque essa maneira de interação é uma maneira em que você pode conversar com o seu professor, tirar suas dúvidas na hora, né, em tempo real. Então é uma interação muito importante, tá bom? Então se intere dos horários certinho e procure participar de tudo com qualidade, com dedicação, né, para você tirar suas dúvidas e resolver algum problema que tenha surgido, tá bom? Então aproveite essa oportunidade aí que você tem, ok? Dito isso, nós já podemos começar. Na aula anterior, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos com o sistema de equações resolvendo pelo método de substituição, certo? E no método de substituição, o que acontece? Você tem um processo para resolver o sistema, tá? Lembra-se que a gente anotou ali as 4 etapas direitinho, né? O que você tem que fazer em cada momento para chegar no par ordenado que resolve essa situação, que resolve o problema envolvendo o sistema de equação do primeiro grau, certo? E na conclusão da aula anterior, eu deixei uma tarefa, mas antes vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Na aula de hoje nós vamos continuar com o método de substituição, mas aplicando em exercícios, tá? E a gente começa resolvendo a tarefa que eu deixei para você na aula anterior, que é essa que vai aparecer agora, certo? Então tá aí a tarefinha, é um sistema, tá? Eu vou te dar um tempinho para você anotar, caso você não tenha acompanhado a aula anterior, anote agora para você poder acompanhar a correção com a gente, tá bom? E se der tempo, já tenta resolver para você não perder ali a correção, tá bom? Então a gente já volta para corrigir a tarefa.
Então, pessoal, antes da gente começar a correção nesse exercício, quando os moderadores abrirem o chat aí para vocês interagirem, não esqueça de escrever: eu fiz a tarefa que o professor pediu, tá? Então, só para eu saber quem foi que fez a tarefa e quem foi que não fez, certo? O ideal é que todos tenham feito, que todos tenham acompanhado a aula anterior e feito a atividade. Mas a gente sabe que sempre tem um outro que acaba esquecendo ou acaba não fazendo mesmo por descuido. Então, quero ver depois aí no chat quem é que fez a tarefa e quem é que não fez, beleza? Vamos corrigir agora a atividade. Você tem esse sistema aqui e nós vamos resolver por método de substituição. Foi dada uma sugestão para você, que era isolar o y na segunda equação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou resolver. Como é que eu resolvo? Vou achar a equação de substituição aqui na equação 2, certo? Então, olha só. 2x mais y é igual a 0. Vou deixar o y sozinho. O 2x está positivo, vai para o outro lado do menos. E 0 menos 2x é menos 2x. Certo? Então tá aqui. Y igual a menos 2x. Agora eu vou voltar com esse y igual a menos 2x na primeira equação. Tá? Isolei na segunda, jogo na primeira. Isolei na primeira, jogo na segunda. Ok? Então olha só. X mais 2y é igual a menos 6. Certo? No lugar do y, eu coloco menos 2x. Como o número é negativo, é recomendável você usar um parênteses, tá? Então, ó, x mais 2 vezes menos 2x é igual a quanto? É igual a menos 6, certo? Então, eu fiz a substituição da onde? Daqui, ó, da equação de substituição, certo? Agora, eu tenho uma equação em que só aparece a letra x. Vamos resolver essa equação. X mais com menos é menos, e 2 vezes 2 é 4x, igual a menos 6. X menos 4x é quanto? Menos 3x. Multiplica tudo por menos 1, porque esse menos aqui tem que sumir, para eu não correr o risco de jogar o menos 3 para o outro lado como sendo mais 3, e fazer a conta errada, tá? Menos com menos é mais, e menos com menos é mais. O 3 está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. E 6 dividido por 3 é 2. O que eu faço agora? Agora eu vou lá na equação de substituição. Y é igual a menos 2x. Então, no lugar do x, o que eu faço? Eu coloco 2. Vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 2 vezes 2. E menos 2 vezes 2 é quanto? Y é igual a menos 4. Então, a solução desse sistema vai ser o quê? 2 para x e menos 4 para y. Agora, enquanto você vai conferindo a correção e anotando alguma coisa que seja importante, eu vou fazendo alguns comentários. Então, não perca o tempo, hein? Olha só. A solução dessa equação é 2 e menos 4. Isso significa o quê? Que o 2 e o menos 4, eles têm que resolver as duas equações ao mesmo tempo. Vamos conferir rapidinho se dá certo? Ó, 2 mais 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 é menos 8. E menos 8 mais 2 dá menos 6. A primeira equação, conseguimos. Certo? Agora nós vamos fazer a segunda equação. 2 vezes 2 é 4. E 4 menos 4 é 0. Então, o par ordenado, de fato, resolve as duas equações ao mesmo tempo. Então, aquele par ordenado, de fato, corresponde à minha solução. Ok? Primeiro passo, achar a equação de substituição. Segundo passo, trocar na outra equação. E você vai achar a outra incógnita. Está aqui. Achou outra incógnita, você faz o quê? Volta para a equação de substituição. E substitui para achar a primeira incógnita. E você só falta escrever o conjunto de solução. Lembra, como é um conjunto, a gente coloca as chaves. Como é um par ordenado, a gente coloca entre parênteses. Tá? Não posso deixar de colocar o parênteses e a chave. Eu preciso dos dois. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então agora nós vamos fazer aí a conferência desse exercício. Né? Nós vamos conferir ali na tela para ver se a gente fez certinho, passo a passo. E é mais uma oportunidade de você ir tomando nota se você se perdeu ali na correção no quadro e tal. Então acompanha comigo. Então tá ali a minha tarefa. Primeiro passo, isolando y na segunda equação, temos y igual a menos 2x.
Substituindo na primeira equação, o que eu tenho? X mais 2y é igual a menos 6. No lugar do y, eu coloco menos 2x. Certo? Então, x mais 2 vezes menos 2x igual a menos 6. Mais 2 vezes menos 2x é menos 4x. E x menos 4x é menos 3x. E o menos 6 vem vindo. Certo? Aqui eu fiz diferente, né? Eu coloquei a divisão direto. Menos 6 dividido por menos 3 é quanto? É mais 2. Se você se confunde com a regra de sinais, o que você vai ter que fazer? Multiplicar por menos 1 primeiro para tirar esse menos daqui e evitar um erro. Tá bom? Então eu achei o x igual a 2, o que eu faço agora? Volto aqui na equação de substituição. Dá uma olhada. Então, ó, usar x igual a 2 na equação de substituição. Y igual a menos 2 vezes x, y igual a menos 2 vezes 2, y igual a menos 4. Solução, conjunto de solução é o quê? 2 e menos 4. Ok? Então tá aí a nossa tarefa resolvida. Agora nós vamos para frente, vamos fazer mais exercício para treinar isso aí. Esse tipo de coisa só com treino. Então a gente tem que se dedicar um pouquinho. Problema 1. Ana e Cláudia são irmãs. Ao perguntar sobre suas idades, Ana diz: eu sou 7 anos mais velha que minha irmã. E Cláudia diz: a soma de nossas idades é 35. Qual é a idade de cada uma? Então pensa um pouquinho, você vai ter que transformar essa situação, problema, num sistema de equações, ok? Resolver usando o método de substituição e me dar a resposta da idade de cada uma, tá? A propósito, se você se chama Ana ou Cláudia, um abraço para você, bota aí no chat se é você mesmo, tá? Eu me chamo Ana, eu me chamo Cláudia, só para ver quem que está participando, tá bom? Faça essa atividade e eu já volto.
E aí, pessoal, como é que foi resolver esse problema? Teve um pouquinho de dificuldade? Conseguiu resolver rapidinho? Vamos lá, então. Nós vamos ler o problema novamente e nós vamos resolver no quadro, tá bom? Então dá uma olhada lá comigo. Ó, Ana e Cláudia são irmãs. Ao perguntar sobre suas idades, Ana diz: eu sou 7 anos mais velha que minha irmã. E Cláudia diz: a soma de nossas idades é 35. Qual é a idade de cada uma? Então, olha só. A gente precisa traduzir as duas informações conforme, a maneira de equações. Tá? Então, eu chamei a idade da Ana de A e a idade da Cláudia eu chamei de C. Ok? Então, veja só. A primeira informação diz o seguinte. A Ana falou que ela é 7 anos mais velha que a Cláudia. Então, eu escrevi aqui. Ana menos a Cláudia é igual a 7, que é a diferença de idade entre as duas. Ou você poderia escrever direto o seguinte, ó. Ana é igual a Cláudia mais 7 anos. Quando você escreve desse jeito, você já tem uma equação de substituição prontinha, certo? Mas eu acabei escrevendo dessa maneira aqui, ok? Então, Ana menos Cláudia é igual a 7, tá? Mas olha que legal, a tua equação de substituição já está aqui, certo? Beleza? Então, olha só. E a gente sabe que a idade das duas, a soma das idades das duas, conforme a Cláudia disse, a soma de nossas idades é 35 anos. Então, a idade da Ana mais a idade da Cláudia é 35 anos. Tranquilo? O que a gente faz agora? Agora a gente vai resolver esse sistema, certo? Eu já decidi aqui que eu vou escolher o A na primeira equação. Então, a minha equação de substituição está aqui, certo? Ah, professor, mas eu não acompanho o que você fez. Então, faz assim, ó. O menos C passa para o outro lado, mais C. Lembra que 7 mais C e C mais 7 tem o mesmo sentido porque a soma é comutativa. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma, não altera o resultado. Beleza? Então, eu vou vir aqui, vou substituir esta parte aqui no lugar do A. Então, ó, no lugar do A, eu vou escrever o quê? C mais 7 mais C igual a 35. Ok? Agora é só a gente resolver. C mais C é 2C. E o mais 7 passa para o outro lado, menos 7. E 35 menos 7 é igual a 28. E o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, o C vai dar 14. Então, a idade da Cláudia é 14 anos. Agora, eu vou voltar lá na equação de substituição, ó. E vou achar a idade da Ana. Então, dá uma olhada. 14 mais 7 é igual a quanto? 21. Mas eu posso colocar ali um par ordenado, 21 e 14? Não, porque esse é um problema. E o meu problema exige uma resposta. Certo? Então, ó, dá uma conferida na tua conta, né? Para ver certinho onde você errou. É só você olhar o sistema, olhar o valor da Cláudia, o valor da Ana, para você se inteirar do que você fez errado. Certo? Conferiu aí? Então, a idade da Cláudia é 14 e a idade da Ana é 21. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou escrever a resposta disso. Então, a resposta vai ficar assim, ó. Resposta. Ana tem 21 anos e Cláudia 14. E Cláudia, vírgula, 14. Ponto. Tá aqui a resposta, tá? Não se esqueça, isso eu venho falando para você há bastante tempo. Quando você tem um problema, uma pergunta, você tem que responder a pergunta corretamente. Não adianta só escrever ali um par ordenado, porque o teu par ordenado não vai resolver. Certo? Então agora, nós vamos conferir a solução desse sistema de equações de novo, passo a passo, para você que perdeu alguma etapa, né? Ver de uma maneira mais organizadinha ali na tela do slide comigo. Tá bom? Confere lá. Então, ó. O sistema está ali, né? Achei aqui a equação de substituição, ó. A igual a 7 mais C, ou C mais 7, como eu fiz ali em cima, certo? Substituição na segunda equação. A mais C igual a 35. Ó, 7 mais C é igual a 35. Calculei aqui e achei que o C vale quanto? 14. Mesmo passo a passo. Beleza? Agora o que eu faço? Como o C vale 14, eu volto para a equação de substituição e escrevo 14 ali. 7 mais 14 é 21, ok? Então,
Qual vai ser a resposta? Ana tem 21 anos e Cláudia 14. Ok? Então tá aí a nossa resposta. Tá? Talvez a dificuldade maior seja você fazer o quê? Seja você montar o sistema a partir das informações. É por isso que você precisa treinar. Pega aí um marca-texto ou um lápis mesmo e sublinha. Né? Qual que é a informação que me dá uma equação? Qual que é a outra informação que me dá a outra equação? E você vai trabalhando nessas equações isoladamente para montar o sistema. Tá? Isso é muito importante, que você tenha esse cuidado. Tá bom? Agora nós vamos para o segundo problema da aula de hoje, que é o seguinte. Paulo comprou um caderno e 2 lápis e pagou R$6. Márcio comprou na mesma papelaria 3 cadernos e 4 lápis e pagou R$16. Se Bruno comprar no mesmo local 2 cadernos e 2 lápis, quanto gastará? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então, agora que a gente já resolveu o exercício, né? Esse exercício ele é diferente. Ele dá 3 informações. Então, eu vou escrever 3 equações, professor? Não. Você vai escrever 2 equações para fazer o sistema e depois você define a resposta. Ok? Então, olha só. Vamos ler de novo o problema? Dá uma olhadinha aí na tela, o problema que a gente pediu. Paulo comprou um caderno e 2 lápis e pagou R$6. Márcio comprou na mesma papelaria 3 cadernos e 4 lápis e pagou R$16. Se Bruno comprar no mesmo local 2 cadernos e 2 lápis, quanto que ele vai gastar? Vamos montar o sistema então. Ó, o Paulo comprou um caderno e 2 lápis e pagou R$6. Um caderno e 2 lápis e gastou R$6. O que mais que a gente tem lá? A gente tem o seguinte, ó, que o Márcio comprou 3 cadernos e 4 lápis. 3 cadernos e 4 lápis e pagou R$16. Aí a pergunta final diz assim, ó, se Bruno comprar no mesmo local 2 cadernos e 2 lápis, quanto que ele vai pagar? Bom, o sistema é só isso aqui, certo? O sistema é só esse pedaço. Isso aqui a gente vai resolver depois. Então, vamos tirar essa informação daqui para você não se confundir. Por conveniência, eu vou escolher o caderno na primeira equação, porque o caderno está com coeficiente 1, tá? Então, olha só. Passo o 2L que está positivo para o outro lado negativo. Então, você vai ter o quê? Caderno é igual a 6 menos 2L. Certo? Vamos escrever esse 6 direitinho. Pronto. O que eu faço agora? Venho na segunda equação, substituindo o C por 6 menos 2L. Então, olha só. 3 vezes 6 menos 2L mais 4L é igual a 16. Da onde esse parênteses? Esse parênteses eu trouxe da equação de substituição no lugar do C. Tá bom? Muito bem. Propriedade distributiva. 3 vezes 6 é 18. E 3 vezes menos 2 é menos 6L. Mais 4L é igual a 16. Agora o que eu faço? Menos 6L mais 4L, menos 2L. O mais 18 passa para o outro lado, menos 18. Menos 2L é igual a menos 2. Multiplica tudo por menos 1. E você tem o quê? 2L é igual a 2. Portanto, meu L vai valer quanto? 1. Por que o L vale 1? Porque o 2 passa dividindo e 2 por 2 dá 1. Tranquilo? Muito bem. Então, se o L vale 1, o que eu faço agora? Volto na equação de substituição. Então, vem cá, ó. Certo? Então, como é que fica isso? 6 menos 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é quanto? 2. Então, 6 menos 2 é 4. Conclusão. O caderno custa R$4 e o lápis custa R$1. Certo? Se o caderno custa R$4 e o lápis custa R$1, agora eu preciso resolver o problema que eu tinha antes. Qual que era o problema que eu tinha antes? A minha pergunta é a seguinte. Se o Bruno comprar 2 cadernos e 2 lápis, quanto que ele vai pagar? Então, eu vou ter que fazer a conta aqui. Olha só. O lápis custa R$1 e o caderno custa R$4. Ah, professor, você escreveu fora de ordem. Eu não escrevi fora de ordem porque eu não fiz o par-ordenado. Se eu tivesse que fazer o par-ordenado, eu teria que fazer na ordem do sistema. 4 mais 1, aliás, 4,1. Como eu estou resolvendo o problema, eu só escrevi as informações. O lápis custa R$1 e o caderno custa R$4. Tá? Como o Bruno comprou 2 cadernos e 2 lápis, o que eu vou ter? 2 vezes 4 mais 2 vezes 1. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 10. Opa, 2 vezes 1 é 2, Dalberto. E 8 mais 2 é 10. Eu pensei no resultado e escrevi antes da hora. Moral da história? Resposta. Bruno pagará R$10. Certo? Então, olha só.
Fiz toda aquela conta para chegar nessa parte do problema e concluir que o Bruno vai gastar R$10 se ele comprar 2 cadernos e 2 lápis. Beleza? Então agora, de novo, nós vamos conferir a resposta na solução, ali no slide, né, na tela, na projeção. E daí você vai conferindo passo a passo, bem direitinho, para ver onde você errou, se você errou, certo? E nós temos que chegar na mesma conclusão. Dá uma olhada lá comigo. Então, olha só, o sistema está aqui, C mais 2L é igual a 6, e 3C mais 4L é igual a 16. Fiz a equação de substituição aqui na primeira, isolei o C, né? Então ficou o quê? 6 menos 2L. Até aqui tudo bem. No lugar aqui do C no 3C, eu vou colocar 6 menos 2L. Então olha como é que fica. Fica 3 vezes 6 menos 2L mais 4L igual a 16. Certo? Então aqui, o passo a passo é o mesmo, concluindo que o L é igual a 1. Tudo bem? Agora a gente vai voltar com o L igual a 1 na equação de substituição. Então olha lá. C é igual a 6 menos 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2, então 6 menos 2 é 4. O caderno custa R$4 e o lápis custa R$1. Logo, o Bruno vai gastar quanto? Bruno vai gastar R$10. Tranquilo, pessoal? Tudo o que você precisa fazer é o quê? É resolver o sistema de equações usando passo a passo do método de substituição, que nós trabalhamos na aula anterior. Então, se você perdeu, volta lá para conferir esse resultado, ok? E daí você resolve os probleminhas que surgirem, beleza? Então tá ali, ó. Agora eu tenho uma segunda maneira de resolver esse sistema. Olha o que eu fiz. Eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei essa equação, que é a segunda equação, e subtraí a primeira. Nem sempre isso funciona. Nem sempre isso vai funcionar. Mas nesse caso funciona, porque ó, 3C menos 1C dá 2C. 4L menos 2L dá 2L. E adivinha, 2C mais 2L vai dar o quê? 16 menos 6, 10. Aqui está o que o Bruno comprou e aqui está o quanto ele vai gastar. Sempre funciona isso? Funciona em algumas situações. Em alguns casos funciona, certo? Mas em geral a gente tem que ir para o braço mesmo e resolver passo por passo o método de substituição, tá? Mas vale a pena você conferir se somando as equações você chega a algum lugar. No caso, você chega na resposta do problema, se é possível ou não. Alguns casos dá, outros não, certo? Então o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós vimos método de substituição e resolvemos alguns exercícios, certo? Importante, faça os passos com organização. Na próxima aula nós vamos continuar resolvendo problemas utilizando o método de substituição, tá? Por isso é importante que você faça os exercícios, que você tenha as anotações bem certinhas no seu caderno e que você se dedique um pouco. Refaça em casa os exemplos que nós trabalhamos hoje e na aula anterior, certo? E na próxima aula vamos ter mais exemplos, mais exercícios para você guardar bem direitinho como o método de substituição funciona, tá bom? Dito isso, nos vemos aí na próxima aula, certo? Fique bem, faça suas atividades direitinho, deixa o Google Classroom em ordem, deixa as suas trilhas em ordem se você pega material impresso. Faça tudo direitinho e a gente se encontra. Até mais!